No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio Instituto Somos do Minério. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024, exposição, congresso e negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá. Olá amigos, eu sou o Disney de Paula e juntamente com minha colega Rafaela Padilha, estamos aqui em mais um episódio do podcast Mineral, dessa vez feito diretamente da FENIGER, a maior feira de joias da América Latina, organizada pelo IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Esse programa tem um diferencial, a parceria com o IBGM Cast, que é justamente uma parceria que vem só a somar com o nosso podcast Mineral, que já está consagrado pelo Brasil, né, Rafaela? Que maravilha! Estou muito feliz em estar aqui, Disney, que é a prova de que a gente está falando além das fronteiras do Mato Grosso, não é verdade? E fazer um programa voltado exclusivamente para a mineração não é uma missão fácil, mas diversificar e trazer temas interessantes para o nosso setor é a nossa missão. Por isso, hoje vamos falar sobre o ósmio, o metal mais raro encontrado na Terra. E o empresário Marcos Saito, braço de operações do Instituto Alemão Osmium, é o convidado para o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Rafa. Obrigado, Diz. É um prazer, estar aqui, poder falar sobre o ósmio, considerado o oitavo e último metal precioso. Só para trazer um pouco de tecnicidade, né? Na tabela periódica, símbolo OS número 76. Dentre os metais nobres, ele é o oitavo, né? Ouro, prata, platina, ródio, antene, paládio. Tem mais um I, o ósmio é considerado o oitavo e último metal precioso. E é um subproduto da platina, não existem minas de ósmio, porém existem minas de platina onde é extraído o ósmio. São necessários 10 mil toneladas de platina, ou 10 milhões de quilos de platina, para produzir um pouquinho mais que um disco de 30 gramas de ósmio. 10 milhões de quilos de platina. É muita coisa. Uma tecnologia, né, de cristalização, é um processo de cristalização. A matéria-prima vai para o nosso laboratório na Suíça, é feita a cristalização, né? Esse disco tem 17 gramas. Um pouquinho mais. Tá, e o valor? Então, o valor... Muita gente está se perguntando agora. Passa o valor. Algo em torno de quase 30 vezes mais que o ouro. 30 vezes mais. Então, esse disco aí, se colocar ele num valor do real hoje, cento e pouco. Um pouquinho mais de 100 mil. 130 mil reais. Eu fiz os cálculos das 129.800 reais. Por favor, mostra o disco para nossa câmera. Este é como reserva de valor. Né? Ele hoje tem como nosso principal público aquele investidor privado, investidor que olha, né, mais conservador, que olha o longo prazo, os family offices, que são os escritórios de gestão, né, familiar, da fortuna das grandes famílias, né? Exatamente, representa 95% do nosso público. 5% agora é o setor de joias, né? Então algumas marcas famosas, como os relógios de luxo da Hublot, Maurice Nardin, Chapec, já fazem coleções exclusivas como o ósmio, né? E aqui no Brasil, é a segunda vez que nós participamos da FENIGER, né? E o meu papel dentro do Instituto Osmium, que é o Instituto Alemão, responsável pela introdução, pela gestão da base de dados. Cada peça ela tem uma rastreabilidade. Existe uma base de dados onde a gente troca essas informações, por exemplo, com algumas alfândegas de países, para poder fazer toda essa parte regulatória. E a introdução ao mercado, né? Então, tive o prazer de ser o primeiro investidor do ósmio no Brasil, isso foi em 2021. E desde então eu tenho, né, essa função operacional de garantir uma boa experiência para quem tem interesse, não só em investir, mas principalmente no setor de joias, para poder desenvolver uma peça, uma criação, uma coleção, garantir uma experiência excepcional desde o pedido até a entrega. Então, é isso. E hoje quem que domina esse mercado do ósmio no mundo? Bom, quando você fala assim, domina o mercado, é o Instituto, né? Conceitualmente, na Alemanha, é a entidade que faz a regulamentação, que faz a introdução.
Então, é o instituto hoje que tem a liderança nesse mercado, porque... É um monopólio. Em parte sim, né? Porque faz o processo de cristalização no laboratório, através de um contrato, e esse laboratório envia para o Instituto da Alemanha, e a Alemanha faz a distribuição. Né? Só para a gente entender, assim, a gente falou que ele é um metal que é oriundo de um outro metal. E o preço dele, o alto valor agregado, está em cima disso, pelo fato dele ser raro. E assim, até então as pessoas não tinham esse processo de industrialização. Foi o Instituto Ósmio de Cristalização que criou isso. Explica pra gente. Exatamente. O ósmio, ele foi descoberto em 1810 aproximadamente. E até 2014, a aplicabilidade, era muito limitada. Né? Alguns exemplos, por exemplo, tem a fábrica de lâmpadas Osram, né? Alemã, OS Osmio Ram Tungstenium. Os primeiros filamentos de lâmpadas tinham ósmio, mas pela raridade, pela escassez, fez a transição para o tungstênio. E isso né, é uma das aplicabilidades limitadas. Cadeta tinteiro da Montblanc tem um pouquinho de ósmio. Alguns equipamentos médicos de alta precisão têm o ósmio. Porém, em 2014, depois de um processo que levou 40 anos de pesquisa e desenvolvimento, é que o processo de cristalização do ósmio foi finalizado por um cientista suíço. E daí o instituto, né, foi criado. 40 anos de pesquisa para chegar no resultado final. Exatamente. Então, quando você fala de monopólio, né, então assim, foi um processo que levou 40 anos, isso para ser replicado, para ser, né, patenteado, então isso... Né, vai demorar um pouquinho. E aí que é uma das curiosidades, né, que fez com que a minha atenção fosse assim, né, direcionada para algo que é novo, algo que é específico, né, é para um nicho, não é para todos. Não é para todos. Com esse valor não é para todos. Ele é geracional, né, nos Estados Unidos ele é considerado investimento da próxima geração Z. É uma geração muito pragmática, né, então eles querem algo tangível, querem algo que tenha a ver com a agenda, né, da ESG, e algo de longo prazo. E como que você chegou até o ósmio? Como é que você descobriu isso? Bom, eu venho de uma Porque carreira... é completamente desconhecido, né? Sim. Eu venho de uma carreira de 25 anos em multinacional, sempre focando no serviço de alto valor agregado. Né? No final de 2019, no começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu fui num evento executivo em Munique, onde eu fui apresentado pelo ósmio. Aí a pessoa chegou e falou, olha, a gente conversando, ele falou, eu trabalho com isso aqui, é o 8º e último metal precioso. Eu achei interessante pelo brilho, né, pela potencialidade, pelo potencial de valorização, isso foi em 2020, porque antes da pandemia. E eu fiz uma pergunta, né, como é que eu posso levar isso para o Brasil? Né, em 2 meses, 3 meses, eu estava conversando com o fundador, com a presidente do instituto, e aí começamos. Porém, veio a pandemia. Né? Se por um lado a gente teve alguma limitação e adaptação ao novo mundo, né? O novo normal, que me falavam na época, eu observei que na Europa os investidores estavam buscando também, e aí, né, a matéria-prima da história, né, são os fatos históricos. Então, de tempos em tempos, tem uma corrida em cima de metais preciosos. Né? E da Europa, é reserva de mercado, né? Reserva de mercado, reserva de valor, proteção contra a inflação, é você poder carregar algo tangível. Né? 130 mil num disquinho. E aí houve realmente um desenvolvimento do mercado do ósmio lá na Europa. Hoje, por exemplo, tem imóveis sendo comprados e pagos com ósmio, por cartório notariando. Olha só. Né? Temos hoje um violino, que é considerado o violino novo mais caro do mundo. Porque o violino mais caro é o Stradivarius, que parece uma família árabe, né? Então isso está agora ocorrendo no mundo. Quem sabe numa próxima edição eu traga esse violino. Ele é feito de ósmio? Ele tem incrustações de ósmio, né? Posso até depois enviar para vocês uma foto, mas ele é considerado o violino novo mais caro, né? Algo em torno de
algumas... Vamos ser mais específico, 3,5 milhões de euros vale esse violão. Uau! E né, tá rodando o mundo, né? Então... E você é o único no Brasil representante do Instituto Osmio? Sim, hoje eu tenho essa responsabilidade, né, de operação na América Latina. Como é que é? O mercado é extremamente conservador, né, da América Exatamente, Latina. Como que é introduzir? Então, ele é interessante porque, primeiro, né, vamos pegar o Brasil. A cultura de investimento, a cultura de você investir de longo prazo, a cultura de você, né, viver períodos de alta inflação, é o desafio do mercado, não é? Com base nisso, eu comecei a olhar um nicho. Famílias empresárias, aquele investidor privado de perfil mais conservador que olha o longo prazo. E aí vem as gerações, né, onde você começa a dialogar, por exemplo, com a geração Z. Nós fizemos o ano passado um evento para a geração Z e foi muito bem recebido. E o perfil, né, do mercado, não só o Brasil, mas o mercado latino, né, de investir em algo tangível de longo prazo. Então, é um bom exercício de diálogos desafiadores. Né? Agora, eu fico pensando a questão do valor. No caso do ouro, tem um mercado que regula o valor do grama do ouro, do onça do ouro. E no caso do Osmio, quem que regula esse valor, o preço do grama dele? Sim, as cotações têm uma relação com o laboratório, com a matéria-prima disponível, a taxa de coleta, né, de mineração, né, que tem ali, e fatores operacionais. Então, são cotações spot publicadas todo dia por esse laboratório. O Instituto, nesse processo de regulamentação, tem trabalhado para fazer a inserção do Osmio, através do Osmio, numa bolsa de valores. Tá? Então, isso é algo que, se você for comparar, né, com o ouro, séculos, né? Então, essa regulamentação é algo que está ocorrendo, né? E isso é um processo que a gente espera que em breve já esteja efetivado, né? E aí, né, uma vez no mercado, uma vez já, né, com todas essas diligências, processos, né, inclusive em governança corporativa, acaba. É um mercado que ainda está se desenvolvendo, né? Recente, exatamente. Então, o investidor latino, brasileiro, gosta de liquidez. Sim. Isso. Ele gosta de alta rentabilidade, né? E também segurança. Só que se você for ver, você não consegue ter esses três pilares no produto. Daí o nosso posicionamento com perfil, né, mais conservador. Os family office, por exemplo, né, eles têm a gestão da fortuna da família e tem que ter a habilidade de poder alocar, né, em vários tipos de produtos. Investimentos alternativos, né, é muito pouco, 2%, aqueles que estão mais que 5%. Então é onde entra o nosso diálogo, é onde nós nos posicionamos, né, como algo alternativo de longo prazo, né? Falar em liquidez, né? A liquidez ela vai se desenvolver. De que forma? O Instituto tinha inicialmente um projeto para fazer o marketplace, né? Através de uma empresa independente, para 2026. Mas pela demanda, né, da compra, da aquisição, ele foi antecipado para o ano passado, de 2023. O marketplace hoje ele está ativo. Então as pessoas que hoje têm, né, podem disponibilizar a peça através do seu código de identificação, esse é outro ponto. Cada peça ela é única, ela tem um código de identificação. E atrelado ao código de identificação tem um código de propriedade. Então essa peça tem a identificação e a propriedade, né? É sua. Exatamente. E com base nisso, você... É quase como um Bitcoin, né? Uma criptografia, é um negócio. Não, ele é mas palpável. Isso, palpável. Bitcoin não, né? É palpável. É uma... Mas a inserção dele na bolsa vai fazer com que esse produto agregue valores e deixe de ser, né, desmistificar, assim. Exatamente. Quando eu falo que é específico, porque, por exemplo, a quantidade de Osmio, se você pegar tudo que for cristalizado, é não mais que o tamanho dessa mesa. Quantidade de Osmio... Nesses 40 anos no mundo? Produzido no mundo?
em 2014, vamos pegar os últimos 10 anos. Né? Então, Nos últimos 10 anos. Ele é muito escasso, ele é muito raro, né? Então, essa E muito inserção difícil de ser extraído também, né? Porque ele já vem de é um um outro processo metal. complexo, né? Um processo caro. E ele é danoso ao meio ambiente? Então, na sua matéria-prima, isso é importante, né? Na sua matéria-prima, Processo de ele é extração dele. tóxico, ele é tóxico. Uhum. Demanda um manuseio específico. Mas essa tecnicidade, toda essa pesquisa feita no processo de cristalização faz com que ele é tóxico. Hoje, onde se fala, né, pelas pesquisas especialistas, o ósmos formato cristalizado é o de forma segura, né, para você poder Mas ele, manusear. essa extração, quando você vai cristalizar, ele gera algum impacto ao meio ambiente nesse processo, já que ele é um produto tóxico? A extração, né, se você for pegar, Ela não é por exemplo, manufaturada, ela é toda industrializada, é isso? Exatamente, a extração, né? A extração é a mineração, né? Não, Exatamente. a extração é da platina. Isso. Aí Você depois extrai ele vai... a platina, e a platina e tem ele um vai pro processo, exatamente. Ele vai Esse pro processo laboratório. é mecanizado. laboratório. Exatamente. Eu não tenho o detalhe, né, de como é feito, mas ele sim, Ele vai mecanizado. para um E laboratório. aí é extraído, né? Então você imagina aquela quantidade e aquilo tem um manuseio específico para o laboratório. É de um laboratório é feito todo esse processo. Entendi. Entendi. Então Agora- algo que poderia ser dissipado do meio ambiente como o resíduo, algo Resíduo. assim, ele é transformado em algo. Não. Agora, a aplicabilidade dele no mercado joalheiro está começando agora? Já não é uma coisa nova? Eu acredito que o Instituto todo ano publica, né, um relatório anual. Há um de 5, 6 anos. É muito recente. Muito recente mesmo. E a indústria de joias representa pelo menos hoje 5% do nosso mercado. E o mercado Então, tem um maior... potencial. Por quê? O maior são os investidores. Investidores privados, family office. Né? O que é interessante do osmio? Existe uma potencial previsibilidade, né? Uma previsibilidade que a platina tende a se extinguir. Não sabemos quanto tempo. Né? Uma vez isso ocorrendo, o ósmio também não pode ser mineralizado. Então existe um efeito chamado Big Bang. Onde é que estão as minas de platina no mundo? Hoje, a maioria na África do Sul, no Canadá, Estados Unidos, Montes Rurais. Esse é onde tem o mercado. Esse efeito chama Big Bang. Então, Mas esse efeito Big Bang, só antes de você concluir, ele é natural em todos os metais, né? Todos os metais são escassos. sim, Infinitos. Finitos. a não ser que descubram novas minas de platina, né? Então, hoje, né, pelos estudos e pesquisa do Instituto, né, isso pode ocorrer. Quando? Não sabemos. Se for amanhã vai ser ótimo, né? Porque isso aqui, se hoje vale 130 mil, Aí, 1 milhão. aí não vai ter preço. Aí, né, o Big Bang tem uma valorização. E aí, o que pode ocorrer? Os investidores hoje que têm uma peça de guarda, um cofre, né, tá ali, vai começar a ter a troca no mercado. Né? E aí, o mercado secundário é a indústria de joias. Então, um disco desse, se ele for, né, portado customizado, né, com uma peça de joia, essa peça faz com que o osmos Seja ainda mais valorizado. se extinga. E o interessante é que Ele como a vai se Maria... extinguir, mas vai ter o preço incalculável, né? Enquanto Porque joia. Quem tem uma joia com osmo, né, qual o preço, né? Então, assim, são eventos, né, que dentro do todo o planejamento estão sendo considerados. E o interessante, Rafa, é que o ósmio, assim como a maioria dos metais preciosos, não são produzidos pela Terra. São elementos químicos que vieram da explosão de planetas, de estrelas, né? Conta pra gente. Exatamente. Conta pra gente essa curiosidade. A gente gosta de curiosidade. Exatamente. A gente acha- Isso as pessoas são acham, eventos, né? São eventos que ocorrem, no caso dos metais, sei lá, bilhões de anos. E recentemente, nós tivemos, assim, uma oportunidade de poder desenvolver uma peça aqui no Brasil. E nós conhecemos, foi na Feninger, edição 77. Um designer incrível chamado Antônio Garcia, da marca Elidana. É uma joalheria boutique do Rio de Janeiro. E ele esteve no podcast que é parceiro nosso, Sim. Eu conversei no com a... IBGM Cast. Conversou?
Fiquei apaixonada pela peça. Mostrou a peça pra gente. E ele falou de você, inclusive, do Osmio. Que eu fiquei encantada. Do desafio que você fez. Por isso que nós convidamos você para vir pro nosso podcast. Entendi. Então, as conexões Estão funcionando. Mas nos conte a sua versão. Exatamente. Vamos falar das conexões, né? Porque o desafio de você introduzir algo dentro do segmento já tem todo um histórico, já tem todo, né, os players, tem todo, né, vamos dizer assim, o mercado já evoluiu, Solidário. maduro, né? Então, ele foi ao nosso stand, ele tinha visto a revista, no F Magazine, e nós fizemos uma matéria, eu fiz uma palestra na edição 77, e ele foi, viu e achou incrível. E ele comentou, olha, todas as nossas coleções a gente conta uma história, e eu entendi que ele é ator, né, então... E aí houve uma conexão... Ele não falou isso. Você não revelou para você. Houve uma conexão, principalmente com relação ao aspecto de visão e cultura de ambas as empresas. Por quê? Porque nós olhamos, né, a experiência, nós olhamos milestones, metas. Uhum. E aí nós começamos a dialogar. E aí que veio essa ideia de... Por que não contar a história do Osmio? Através do Supernova, desse evento, né? Supernova, que é a explosão das A estrelas. explosão das estrelas. Conte melhor, mas esse detalhe. Isso ocorreu há bilhões de anos, quando uma estrela, né? Acontece esse fenômeno, minerais valiosos, né? Os metais preciosos, é onde isso ocorre na natureza, né? Fenômenos. E ele soube, assim, né? Produzir algo muito didático, que nos ajudou muito, né? E fez uma criação, um anel. Lindo. Supernova. Inclusive está no nosso stand, né? Tá exposto ali. Só tem 2 no mundo. Um está na Alemanha, numa das feiras, inclusive uma das principais da Alemanha, chamada Jorgenta, né? Foi esse final de semana. E o outro está aqui. E o outro está aqui. Olha a importância da Feninger, hein? Olha a importância de onde a gente está, né? Aqui em São Paulo, na Feninger. E esse anel... E a gente vai ter acesso a esse anel. Fazer um vídeo dele para mostrar aqui no nosso podcast, o pessoal entender. Aqui. Não, o Anthony trouxe. Ele trouxe? Mas a gente vai pegar a imagem exclusiva do nosso podcast. Que legal. Então, esse anel, ele foi capa da GZ Magazine, que é a principal revista de joias da Alemanha, agora em janeiro, né? Então, conta da história longa. Sim, não, a gente gosta de história. Adora. Nós somos contadores de história. Houve uma conexão, principalmente, né, de cultura de visão, né, de como fazer algo novo, de como trazer a criatividade, né, a escola de design brasileiro, né, essa é uma das bandeiras que eu levo muito para o Instituto na Europa. Porque no início, eu me posicionava muito com relação ao design de joias brasileiros para poder desenvolver o Osmio. Isso foi 3 anos atrás. Você falava, não, são os investidores, os family offices, né? E agora ocorreu o inverso. Olha só. Então, eu acredito que, né, sempre olhando a longo prazo, não sou do mercado financeiro, não sou do setor de mineração, mas eu aprendi a olhar, né, porque algo de alto valor agregado, como é que você pode ter diálogos para poder fazer essa introdução? E com base nisso, você vai olhando e desenvolvendo esse mercado. E no mercado desafiador como a América Latina. Não é algo da noite para o dia. Nada que é novo conquista o mercado de primeira. Assim, exatamente. É necessário um trabalho. As pessoas precisam conhecer como é que fosse, o que é aquilo, para que serve. Qual que é o real valor daquilo ali? Exatamente, há 1 ano e meio atrás, né, eu fui tentar participar da Feninger, né? E aí, como é que foi a recepção? Deixa eu falar. É um evento muito, né, privado, muito seletivo, né? Então a resposta foi não. Até o pessoal conhecer. Aí eu falei, bom, então vamos fazer a lição de casa, né? Aí começamos os diálogos. Nós fizemos o primeiro simpósio mundial do Osmio fora da Europa, no Brasil, então em março do ano passado. Nós fizemos esse simpósio em São Paulo, convidamos, né, referências, influenciadores, autoridades. O Écio, né, do presidente do IBGM, ele foi a uma dessas reuniões. Então, e dali houve interesse, né, de conhecer melhor o Osmio. De apresentar para o mercado joalheiro. Apresentar ao mercado, né?
E uma das ideias é, sim, participar da FENINGER, edição 77, e tentar fazer uma criação de uma peça de design brasileiro com osmio. Então, Desafio concluído com nós fizemos sucesso. uma curadoria, não é? E aí, né, quem foi muito parceiro e que olhou, sabe, de uma forma assim, olhando o futuro, né? E é muito presente na FENINGER BGM, foi a Guilherme Duque, né? Através da Rose Duque, ela fez a primeira peça, é um brinco com 10 diamantes de osmio, 10 pedras de osmio, de uma coleção chamada Rockstar. E a gente pôde expor, né? Essa peça hoje está na Alemanha, inclusive concorreu para um prêmio, né, de designer lá nessa feira Jorgenta, né, que é a principal da Alemanha. E aí você começa, é mais uma meta que você cumpriu, né? Participar de uma feira, né? Setor financeiro é a mesma coisa. Mostrar o seu produto. Exatamente, nós fomos dialogar com algumas family offices. É um público também muito restrito. Todos se conhecem, é um vocabulário específico, então você tem que aprender a dialogar. A dificuldade de você ter acesso também, tem que ter uma porta de entrada para você chegar nesse público. Exatamente, então é credibilidade, você tem que trabalhar, né? Nós somos, por exemplo, afiliados a algumas entidades, por exemplo, a FBN, que é Family Business Network, é um instituto suíço, que hoje tem uma agenda muito interessante com relação a famílias empresárias. Te credencia. Exatamente, nós somos afiliados à Câmara Alemã de Indústria e Comércio, pelo fato de sermos Instituto Alemão, então a gente tem essa meta de expandir na América do Sul, né, América Latina, e eles têm escritórios que espelham os países, então nós começamos a fazer parceria, e aí traz, né, toda uma agenda, Credibilidade, né? E diligência, né, quem é o Instituto Osmio, né? Então é uma jornada, né, que faz com que, primeiro, seja um trabalho muito interessante, né? A cada dia eu aprendo mais, né, que eu acho que isso é importante a gente sempre prevalecer, e o mercado, ele se desenvolve, né? O mercado, ele vai nos ditar para onde ir. A gente estava conversando sobre o osmio, ele tem um diferencial, ele brilha. Quando você compra uma joia, é o que você espera dela, né? Que ela tenha, que ela transpareça, que você use, e ele cumpre com maestria esse papel. E é necessário você apresentar para as pessoas, né? Porque a gente está acostumado a ver o brilhante, o diamante. O diamante chega aos pés. Se a gente pega o osmio, eu vou fechar aqui meu computador. Se vocês pegarem, né? Aí, não sei se a imagem, né? Mas se for, por exemplo, a luz do sol, ele pode ir até 15, 20 metros. Levanta um pouquinho, aí. 15, 20 metros, ele brilha. Uma vez eu... Ele é perceptível a 15 metros de distância. E é um brilho intenso, né? Na luz do sol. Exatamente. Se a luz do sol, né, aplicado sobre a superfície, ele realmente é um brilho muito interessante. E é bem intenso. É lindo, é lindo. Não, e é denso, né? Ele é pesado. É realmente sensacional. Quando eu peguei aqui, pela primeira vez, eu falei, nossa, que trem pesado, um disquinho fininho. Aqui tem 30 gramas, né? Isso? 17 gramas. 17 gramas. Cara, olha, realmente é algo diferente, que chama realmente a atenção. Como abrir aqui, filho? Olha só. Aqui está o código de identificação. Aqui o código de identificação, se você for investidor, ele vem com um código desse aqui numa caixinha como essa. Uma caixa como essa. E pode pegar ele aqui? Pode pegar. Ele não esfarela, não. Não. Ele... Com essa densidade de fio. Olha só, e pesado. Se vocês pegarem uma bola de boliche, só, vamos fazer. A densidade é não mais que 2 decibéis, né? Sério. Quem tá nos assistindo aí deve estar assim, rapaz, que negócio interessante. Parece estrela brilhando, olha São só. vários cristalzinhos que estão juntos ali, brilhando. É muito lindo. Se você fosse fazer uma bola de boliche com osmio, ele pesaria 123 quilos. Uma bola de boliche. Se você fosse comparar uma bola de boliche normal e fazer de osmio, algo em torno de 125 quilos. Meu Deus. Olha só o quanto ele é pesado. É um dos metais mais exemplo, pesados. Se fizesse impossível, mas se fizesse um submarino de osmio, ele iria afundar. A profundidade, assim, e na pressão, entre os outros superlativos. Aí ia ter que usar todo o osmio da Terra para poder fazer um submarino. Mesmo porque um barquinho, uma canoa, porque se em 10 anos foi extraído o tamanho dessa mesa...
é uma unidade, assim, é uma comparação, né, que faz com que seja muito atrativo, curioso, né? Curioso, exato. Tem uma medida que fala que juntar todo o ouro do mundo daria para fazer um prédio de 8 andares. De 8 andares? 8 andares. Então, não sei se vocês têm familiaridade, mas, por exemplo, em Berlim, nós fazemos essa comparação. Tem aquele portão de Brandenburg. Sim. É mais ou menos um prédio de 8 andares. Ali seria a quantidade de ouro. Para você ter ideia. Entendeu? No mundo. Da raridade que é esse 24 metal. metros cúbicos. Né? O ósmio seria metade dessa mesa. Todo o ósmio Todo o ósmio do Lenin. Olha a raridade desse metal também. Então é realmente interessante. Quem está nos assistindo agora e tiver interesse de conhecer mais sobre o ósmio, onde que encontra as informações? Nós temos um canal, né, www.osmio.com. Ali nós temos toda a informação, não só do Instituto, não só sobre, né, as oportunidades de compra, uma loja online, onde você tem desde esses discos para investidores até, por exemplo, peças customizadas, como uma letra, a sua letra, ou estrelas, ou barras. Você compra pela internet e é entregue em casa. Exatamente. Você pode comprar uma letra do seu nome como pingente nesse site? Exatamente. Evolução, Rafaela. O mundo é digital, Rafaela. Não como Eu tô pensando pingente. que o meu nome é enorme, é uma letra R. Rapaz. Deve custar alguns milhares. Quem tem a letra aí tá tranquilo. Então, tem várias... porque cada peça tem um nível de brilho, de 1 a 5. Né? Então, nós temos peças que começam por 100 euros, né? E as mais caras, né? E nessa plataforma, você consegue não só ver as opções, as customizações, e nós também fazemos através de uma unidade de negócio que é conectada ao instituto que chama Osleri, que faz a consultoria para designers de joias. Que legal. Então, por exemplo, né? Nós tivemos essa peça do Antônio Garcia da Adele Dana. Tá? Tudo foi enviado em desenho, nós fizemos a customização corte de acordo com a criação dele. Foi uma experiência assim, muito interessante, porque nós conseguimos fazer isso em tempo recorde. Né? Que enviar o desenho numa terça-feira, na quinta-feira nós temos a peça pronta, já customizada, aí vai para a certificação. Na segunda-feira seguinte faz, né, toda a validação e o embarque na terça. Quinta-feira estava entregue no Rio de Janeiro. Então, assim, é liberado, né, entregue na porta. Então, esse é o meu papel, de garantir que essa experiência, né, seja uma experiência não só excepcional para o cliente, mas que a gente consiga também repetir o negócio. Seja uma experiência que qualquer pessoa possa ter, não precisa ter tanto dinheiro para poder ter uma experiência de ter alguma uma peça com ósmio, né? Exatamente. Então, por exemplo, avós, madrinhas, né, tias querem dar de presente para uma criança recém-nascida. Né? Quem sabe daqui a 10, 15, 18 anos, essa pequena peça talvez não possa custear parte de uma faculdade, né? Então, essa são os adjetivos, né? Que a gente a gente está quase chegando ao fim, nosso tempo está bem esgotado, mas eu só queria ressaltar que essa peça aqui, a gente conversou previamente, o brilho dela é 3, né? E chega a 5, quer dizer, é uma coisa que deve ser muito linda. Mas o que faz ela brilhar então? Tá no 3, para chegar no 5, o que vai fazer ela brilhar mais? Então, dentro do processo de cristalização, né? Se vocês tirarem uma foto desse QR Code, ele vai aparecer uma foto no aplicativo onde você vai expandir essa foto. Aí você vai ver o tamanho dos cristais. O que diferencia o tamanho dos cristais. Quanto Isso maior faz o cristal, mais ele brilha. Exatamente. Olha, Exatamente. interessante. E é uma técnica, foi trabalho de pesquisa que levou, né, 4 décadas aí para se Marcos, efetivar. olha, sinceramente, foi um prazerzaço bater um papo com você sobre o ósmio, conhecer esse metal que, para mim, até o início desse podcast era totalmente desconhecido. Agora eu conheci 1%, acredito, do ósmio, e a gente quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto. A gente deixa o nosso podcast aberto para que a gente possa bater mais papo, manter esse contato, conhecer um pouquinho sobre esse mercado, sobre a aplicabilidade, sobre o investimento do ósmio
aqui na América Latina, especialmente aqui no Brasil. E, Rafa, mais um podcast para ficar na história. Pois é, a gente trazendo novidades aí do setor da mineração, né, Disney? Eu sempre ouvi uma palavra que falava assim, uma frase, brilha mais que diamante, não brilha mais que ósmio. Agora a gente vai ter que mudar essa frase. Exatamente. Ela já não tá mais valendo. Que brilha 15, 20 metros de distância, Exatamente. Que coisa absurda. Houve um evento de investimento, né, onde eles faziam os pacotes para os patrocinadores, né? E o mais top era o platino. Né? E num outro evento era diamante. Eu falei, olha, por que vocês começam a considerar o pacote ósmio? Olha, a gente tem no Mato Grosso, que começou ano passado um evento chamado Expo Minério, que é produzido, inclusive, pela DP Marketing, em parceria também com o nosso podcast Mineral e o site Minera MT. E a gente pode levar essa questão do ósmio para Mato Grosso, para uma discussão. O convite já está feito, eu como um dos organizadores do evento, Claro. para que você possa participar lá, apresentar para o nosso público um pouquinho sobre esse metal. Será um prazer, né? Estamos à disposição, né? Para título de curiosidade, né? Recentemente houve um evento para mulheres em Portugal, pela revista Forbes de Portugal. E o prêmio desse evento era um troféu, né, de uma mulher segurando um disco de ósmio. Nossa, o valor do prêmio! Então isso trouxe, né, relevância, assim. Então, né, estamos à disposição, tem as nossas redes sociais, sempre colocar ósmio ou ósmio Brasil, vocês vão conseguir localizar a gente. E nós estamos aqui desenvolvendo e à disposição. Rafa, mais um bate-papo para somar no nosso podcast Mineral, e a gente agradece a você que está nos assistindo até o presente momento, e a gente pede para que você também compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer esse mundo fantástico da mineração. Pois é, Disney, é sempre um prazer estar aqui, é um prazer enorme desbravar esse mundo da mineração, trazer novidade para todo mundo que nos acompanha, e a gente volta na próxima semana com mais um assunto inédito, porque mineração é essencial, e a gente não pode esquecer que esse podcast é uma parceria com o IBGM, também junto com a FENIGE, que trouxe o nosso podcast para São Paulo para poder fazer conteúdos legais como esse que a gente está fazendo aqui. Um abraço, até o próximo episódio. Podcast Mineral. Apoio Instituto Somos do Minério. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá.